todos os meses, todas as semanas, pôr de lado o seu tempo pessoal, pôr de lado as suas famílias para apoiar a nossa população, para lutar pelos seus direitos, para evitar que coisas terríveis aconteçam ao nosso concelho. E, portanto, são pessoas em quem eu tenho 100% de confiança de que possam realmente ajudar-nos a mudar o rumo deste concelho. E, portanto, sem mais demoras, vou chamar João Delgado, o nosso próximo Presidente da Câmara. Muito bom dia a todos. É com enorme gosto que vejo mais uma vez uma sala cheia de camaradas, de amigos, de apoiantes da nossa candidatura. Agradecer a presença e as palavras bonitas que a nossa mandatária aqui nos deixou, porque de facto é isso que caracteriza a nossa candidatura. Somos um conjunto de homens e mulheres dedicados à nossa comunidade, que nunca faltaram sequer a uma luta que se tenha travado neste concelho, desde que essa luta fosse justa, que visasse alcançar o bem-estar e o desenvolvimento equilibrado do nosso concelho, e portanto sempre que isso se colocou, nenhum homem e mulher que está nesta sala faltou àquilo que era necessário, e que tantas vezes aquilo que assistimos é que de facto, tal como a Lara aqui disse, muitos só aparecem a 4, 5 meses das eleições, quando nós andamos aqui a trabalhar diariamente, há décadas a fio, para que este concelho tenha um futuro bem mais risonho e equilibrado, porque de facto os indicadores que hoje temos revelam exatamente o contrário. E isso tem sido marca de PS e PSD, que de facto têm trabalhado mal, têm, como dizia o Pepe Mujica, têm tido políticos que têm os bolsos muito grandes e a alma muito pequena. E portanto é isso o resultado que temos hoje. Hoje estamos aqui essencialmente para apresentar as nossas linhas programáticas e que vou passar às diversas fases que levaram àquilo que hoje é a conclusão que podemos partilhar nesta sala, e que é um programa que pensamos corresponder às necessidades reais da nossa população e a nenhum jogo fictício de uma realidade que eventualmente muitos pensam que existe, mas que de facto não existe na verdade, e por isso é que as políticas são sempre ao lado e não ao encontro daquilo que as pessoas precisam. Mais uma vez, camaradas e amigos, muito bom dia a todos. Estamos novamente aqui reunidos para apresentar o resultado do trabalho coletivo produzido nos últimos meses. Um trabalho a várias mãos, com mais de 200 contributos enviados por vários camaradas e amigos, para além das propostas introduzidas, decorrentes de 2 dezenas de reuniões estabelecidas com diversas estruturas da sociedade civil, na sua esmagadora maioria, estruturas do movimento associativo popular, de cultura, recreio e desporto. Naturalmente, muitos dos contributos, reparos, questões de redação e propostas concretas foram acolhidas na versão final do nosso programa eleitoral para o mandato 25-29, que aqui apresentamos. Outros que, não sendo considerados, foram analisados cuidadosamente, só se justificando a sua não inclusão por questões de redundância, em algumas situações, ou por não terem enquadramento nas orientações nacionais da CDU. Há quem apresente o seu programa aos seus próprios candidatos. Nós apresentamos o resultado daquilo que construímos juntos. Porque aqui, na CDU, todos somos construtores e membros ativos deste grande projeto coletivo e não apenas figurantes a quem são apresentados pratos prontos a comer. O programa que aqui se apresenta é um guia para a ação e não um documento estático ou cristalizado em si mesmo. É um ponto de partida que carece de atualizações, à medida que a realidade concreta também ela se vai alterando, principalmente naquilo que nos parece ser substancial para a nossa intervenção política.
É, portanto, um documento ligado à vida e às realidades do nosso concelho. Não se pretende teorizar sobre uma realidade imaginada, mas o contacto direto com ela faz com que da tal constatação do real possa emergir uma teoria que aponte um caminho político, guiado por diretrizes ideológicas definidas, tendente a concretizar medidas que confiram crescimento económico, justiça social, coesão territorial e harmonia ambiental ao nosso concelho. Para nos lançarmos na empreitada de construir o futuro do concelho com as nossas próprias mãos, há que perceber o nosso lugar de partida e o que temos feito e como é que chegamos aqui hoje. Um breve enquadramento. As últimas eleições autárquicas de 2021 inauguraram aquilo que definimos como a nova fase da vida política no plano local. Os resultados eleitorais em 21 determinaram o regresso da CDU ao Executivo Municipal após 40 anos de ausência. Esta presença no Executivo Municipal foi absolutamente determinante para desmascarar políticas autárquicas, arbitrárias, demagógicas e desconexas levadas a cabo pelo PS, tendo em conta as reais necessidades das populações num concelho com indicadores de desenvolvimento socioeconómicos tremendamente preocupantes. Pela primeira vez em democracia, a população de Valado dos Frades confiou os destinos da freguesia à CDU, o que lhe permitiu formar um executivo que liderou a junta de freguesia durante este mandato. As diferenças na ação e na gestão pública foram abismais perante os 8 anos de PS que antecederam esta governação da CDU. Seja na devolução da criatividade e alegria às populações, na dinamização do espaço público, onde a democracia faz cada vez mais sentido, a rua é cada vez mais o nosso espaço, na governação aberta, partilhada e transparente entre os responsáveis da freguesia e os fregueses, no apoio incondicional ao movimento associativo local, que foi inequívoco, e na forma como foram defendidos, digna e firmemente, os interesses dos fregueses de Valado dos Frades, junto dos responsáveis do município de Nazaré. Esta forma de trabalho, de franca proximidade, devolveu o orgulho e a dignidade às populações da freguesia, dado que nunca a CDU se curvou ou se atemorizou perante os ataques vis dos executivos do PS. Quando perceberam que a freguesia não era mais um apêndice da Câmara Municipal, mas uma autarquia completamente independente e autónoma, com projeto e com legitimidade democrática para governar. Aconteceram mais intervenções na freguesia de Valado dos Frades nos últimos 4 anos do que nos 8 anos anteriores, graças à capacidade de trabalho da junta local e da pressão feita pela CDU nos vários órgãos municipais para que tudo o que foi feito pudesse realmente ter acontecido nos últimos 4 anos. Inclusive, muitas vezes, eu próprio fui acusado em reuniões de Câmara de ser o vereador do Valado e não o vereador do Conselho. É errado, tínhamos responsabilidades acrescidas nesta freguesia, mas de facto nunca o Valado foi tantas vezes defendido e de forma tão veemente nas reuniões de Câmara como no último mandato. Reforçámos o grupo municipal nas eleições de 21, passando a contar com 4 membros na Assembleia Municipal de Nazaré, onde a ação determinada da CDU incutiu uma dinâmica que sempre se pautou por marcar os tempos políticos a cada sessão, pelo enorme volume de trabalho desenvolvido e pela qualidade com que o mesmo se materializou. Aumentámos a votação para a Assembleia de Freguesia da Nazaré, mantendo o eleito sendo uma voz determinante na defesa dos fregueses da Nazaré durante todo o mandato, onde mais uma vez as intervenções da CDU só vieram engrandecer a política local, tão maltratada pelo PS, chegando a ser confrangedora a forma como eram geridas aquelas assembleias de freguesia, onde, naturalmente, estava a prestar contas quem hoje se candidata à Câmara Municipal. Se aquilo já era uma vergonha na altura, imaginemos se vier a concretizar uma eleição deste género. Claramente achamos que não vai ter condições para isso, porque a CDU marcou o ritmo e marcou o futuro da política local e assim esperamos que essa expressão seja materializada no dia do voto. Mesmo crescendo em termos de votos absolutos na freguesia de Famalicão, a CDU não conseguiu eleger nenhum deputado como era o nosso objetivo. Não obstante,
nos órgãos municipais, a CDU nunca deixou que Famalicão caísse no esquecimento. Contribuiu decisivamente para elevar a consciência social dos seus fregueses, o que veio a determinar uma acentuada contestação popular, tendo em conta o abandono com que aquela freguesia tem sido contemplada, mesmo sendo gerida cronicamente pelo PS. Lembramos apenas que, enquanto o PS adquiriu um estádio para ser utilizado 2 meses por ano na praia, há um pavilhão em construção em Famalicão há 30 anos, privando aquela população do acesso ao desporto, que é um direito constitucional. Os tempos, agora falando um bocadinho de dados socioeconómicos relevantes para percebermos o estado em que o Conselho chegou. Os tempos continuam muito difíceis para a maioria dos municípios do nosso Conselho, que são aqueles que vivem do seu trabalho, mas que se confrontam com os rendimentos mais baixos de toda a região oeste e que, simultaneamente, têm de coabitar no mesmo Conselho, este Conselho que nós habitamos, o Conselho da Nazaré, com os maiores índices de concentração de riqueza da mesma região. Ou seja, o que falta nos bolsos da maioria concentram-se nos bolsos de uma pequena minoria que pauta o ritmo económico da Nazaré, do Conselho da Nazaré. O nosso Conselho continua a perder população, essa população residente, principalmente população em idade ativa, só ultimamente compensada pela imigração crescente, que tem vindo a aportar alterações significativas à manta social local. Acentuam-se as dificuldades de ordem demográfica e o envelhecimento do Conselho é extremamente preocupante e é, atualmente, muito acima da média nacional. A taxa de esforço das famílias para adquirir casa é das maiores do país, competindo com concelhos como Lisboa e o Porto. Como é que se pode viver com qualidade num concelho onde os rendimentos são o que são, onde a concentração da riqueza é o que é e o preço da habitação é aquele que verificamos? Como se não bastasse, é o Conselho do Distrito onde a fatura da água e do saneamento é a mais cara e onde as taxas, serviços e impostos municipais são todos pagos pelos valores máximos decorrente da herança de PSD, que nos deixou 42 milhões de euros de dívida, que pesa hoje nas costas de cada um de nós, vindo com aquela áurea de gestores muito bem preparados, que transferem a gestão privada para a gestão pública, mas como sabemos todos, não é bem a mesma coisa, e o facto é que, com essa classificação que aportam à gestão pública, a grande gestão que são capazes de fazer foi deixar à população da Nazaré uma fatura para pagar de 42 milhões de euros. Ou seja, o cenário atual é uma tempestade perfeita para determinar um futuro desastroso se não alterarmos o rumo e as prioridades políticas no nosso Conselho, que são urgentes. Importa ainda referir o quadro financeiro do município, que continua a ser extremamente preocupante, como agora acabei de dizer, dado que, mesmo tendo sido bafejado por um ciclo económico em alta, onde as receitas atingiram valores nunca antes alcançados, mesmo assim o PS, que afirmava ter a receita para sanar a dívida sem recorrer a nenhum resgate financeiro, não só concorreu a este mecanismo, mas passados 12 anos, a dívida que diziam ter capacidade de resolver sozinhos, situa-se atualmente a rondar os 30 milhões de euros. Num quadro de imposição de enormes sacrifícios aos municípios do nosso Conselho, as principais preocupações dos executivos do PS continuaram a ser a realização de eventos desportivos de praia e mar, em detrimento de um reforço direcionado para apoios sociais concretos às nossas famílias, bem como às micro, pequenas e médias empresas do nosso Conselho. Como sabemos, também elas atravessaram fases difíceis, nomeadamente decorrente do período da Covid-19. Mas quando era necessário dar essas respostas do ponto de vista social, respostas fortíssimas que tinham que ser dadas, a opção não foi essa. A opção foi continuar a desbaratar o erário público em questões acessórias e não em questões estruturais. A constante e desadequada e estridente, diremos nós, promoção do território por parte do município continuou a provocar imensos problemas de mobilidade e estacionamento. Designadamente, no centro da sede do Conselho, tendo em conta a desmesurada afluência de viaturas. Em 12 anos de governação,
Contrariamente à racionalidade em termos de fluidez de trânsito, o Executivo Municipal, em vez de desviar a circulação da zona mais antiga da Vila da Nazaré, é ele mesmo um promotor de tal insensatez, canalizando cada vez mais o trânsito para o centro da vila. Com isto, a qualidade da oferta turística degrada-se de forma assinalável. A turistificação e a gentrificação do nosso território, tendo por base um modelo turístico desregrado e de massas, que não potencia as freguesias, como Valado dos Frades, que oculta e subtrai o que de mais precioso temos para oferecer, que é a nossa autenticidade, a diversidade que temos no nosso território, a nossa história coletiva, a nossa criatividade e a nossa riqueza cultural. Tudo isto é subtraído para optarem por lógicas completamente contrárias àquilo que realmente somos enquanto povo. O processo de homogeneização do Concelho da Nazaré continua com a fixação, desenvolvimento e consolidação de multinacionais, que são a face visível do capitalismo neoliberal à escala global, desprotegendo-se o nosso comércio local e de proximidade e de pequena escala, que sempre assegurou o nosso tecido económico local, aliando às fortes relações sociais que esta tipologia económica sempre fomentou, para além das relações económicas, foram sempre estas relações, também elas, fortes relações sociais. Que relações sociais hoje podemos estabelecer, por exemplo, com caixas de grandes supermercados, em que quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro não come. Eu tive desde muito cedo essa visão, aqui exatamente em Valado dos Frades, porque esse comércio de proximidade permitia que, apesar de muita gente não ter dinheiro para pagar, nomeadamente a alimentação, continuava a comer, depois quando tivesse dinheiro pagava. Estas relações nunca foram, nem nunca serão substituídas pelos grandes grupos económicos. A escassez de linhas de trabalho por parte do município, no que se refere a práticas de aprofundamento da democracia local, tem conferido ao Concelho da Nazaré o estatuto de Concelho do Distrito de Leiria com os maiores níveis de abstenção nos vários atos eleitorais ao longo dos anos. Esta é uma realidade que demonstra o rumo de desastre, o clima de medo, as decisões arbitrárias e antidemocráticas que este PS fomentou no nosso Concelho. Isto é uma realidade, não é uma ficção. Muitos de nós sentiram isto na pele. Não é por acaso que hoje verificamos a ascensão de forças reacionárias e fascisantes também no plano local. Processo em que o PS local e nacional teve e tem enormes responsabilidades, como sabemos. Poder-se-ia ter evitado aquilo que hoje está a destruir a nossa vida democrática. Como é sebejamente conhecido, a área da cultura é absolutamente estruturante para os projetos de desenvolvimento autárquicos da CDU. E neste campo, as apostas têm sido direcionadas para um certo jogo de espelhos, com uma visão historicista e meramente antropológica ou etnográfica da cultura, independentemente do enorme potencial que estas dimensões assumem no contexto local. A cultura é um campo aberto de possibilidades que devem conferir aos munícipes espírito crítico, sentido estético, hipóteses múltiplas de avaliação da vida comunitária, tranquilidade, tolerância, paz e harmonia, ou seja, a antítese daquilo que o PS sempre quis fomentar no Concelho da Nazaré nestes últimos 12 anos, que foi a polarização, uma visão de sentido único, uma comunidade em permanente tensão, quesilenta e democraticamente lamacenta. Daí o gritante e propositado desinvestimento na cultura ao longo destes 12 anos. No que toca à defesa do meio ambiente, este PS, ao longo dos seus 3 mandatos, promoveu e permitiu autênticas atrocidades. Desde logo com a sua pretensão da instalação de um zipline no promontório da Nazaré, da sua vontade de instalar uma plataforma panorâmica no Bico da Memória ou dos passos que iniciaram para instalar um parque eólico e fotovoltaico em Fanhais. Todos estes processos foram travados principalmente pela força e organização da CDU, em conjunto com as populações do nosso concelho. Insistiu com uma continuada instalação de um estádio de grandes dimensões em plena praia, poluindo visual e sonoramente aquilo que temos
de mais emblemático: a nossa paisagem, o nosso património natural e ambiental. No que concerne ao urbanismo e ordenamento do território, tem permitido uma construção desenfreada, designadamente em arribas de fraca sustentação, para além de não contemplar espaços verdes ou privatizar parcelas que existem, como é o exemplo gritante do Parque da Pedralva. Nunca é demais lembrar as habituais perdas de água potável na caduca rede pública de abastecimento de água antes de chegar aos nossos utentes, que se estima estarem atualmente na casa dos 30% dessas perdas. Para além da insustentável situação da rede de saneamento básico na nossa sede de Conselho, que tem originado inusitados encerramentos da praia a banhos, tendo em conta as escorrências anómalas que se têm verificado e que alegadamente estão na base de situações graves de saúde pública. O projeto autárquico da CDU é feito com identidade própria e com listas repletas de pessoas com provas dadas na sua vida cívica, profissional e política. Mulheres e homens que dão, tal como sempre deram, o melhor de si em defesa do Concelho da Nazaré e dos seus habitantes. Contrariamente a muitos outros que se lembraram agora que a Nazaré tem problemas estruturais por resolver e que a maioria da sua população passa por graves dificuldades. É caso para perguntar: onde é que andaram todos estes anos em que a CDU andou a enfrentar, desmascarar e desmontar retóricas de sucesso deste PS, enquanto a população definhava ou abandonava o Conselho por não ter mais condições para nele permanecer? Onde é que eles andavam todos durante todo este tempo? As alternativas políticas não se constroem em cima das eleições, mas ao longo de toda uma vida de luta e dedicação a este território e às nossas populações. A Nazaré não se pode adiar mais. Cada mandato do PS ou do PSD à frente dos destinos do Conselho tem significado, como todos sentimos na pele, danos irreparáveis para o seu desenvolvimento integral. No entanto, surgem novas ameaças a um retrocesso civilizacional sem precedentes na nossa democracia, com candidaturas de partidos reacionários e fascisantes, que, nascendo da mesma barriga de PSD e do CDS, surgem com novas caras para perseguirem os objetivos de sempre. Falo claramente do Chega. Demonstram o que de pior temos tido em democracia. Após 51 anos da Revolução dos Cravos, como temos assistido no quadro de intervenção da Assembleia da República, nos governos regionais ou nas autarquias onde têm eleitos, significam, de facto, o pior que temos na nossa sociedade e transportam essa carga negativa para a intervenção institucional que vai sendo degradada e, como sabemos, sem as instituições a funcionarem devidamente e democraticamente de forma profunda, nunca teremos uma democracia ao serviço da população. É neste quadro que a CDU, com base no inigualável trabalho desenvolvido, apresentará aqui as suas 16 prioridades que poderão alterar profundamente a realidade do nosso Conselho. Para já era esta a primeira intervenção que tinha, depois voltarei para apresentar as tais 16 medidas que poderão, de facto, mudar o rumo do nosso Conselho e mudar o rumo das pessoas que nele vivem. Muito obrigado e até já, e viva a CDU!